A Antártica não é só fria, ela está viva. O chão se move, o gelo estala e o vento simplesmente rasga tudo, passando dos 300 km por hora. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que alguém constrói qualquer coisa aqui e ainda consegue fazer isso continuar de pé? Então hoje a gente volta para o fim do mundo, literalmente. De laboratórios com emissão zero até bases que sobem junto com a neve, essas são algumas das construções mais extremas que o ser humano já ousou levantar. E para começar com o pé na porta, vamos direto para uma das bases mais impressionantes de toda a Antártica. A Estação Jangbogo, da Coreia do Sul. Ela fica na borda do Mar de Ross e é o tipo de lugar onde arquitetura, engenharia polar e ciência se encontram no modo sobrevivência. Inaugurada em 2014, essa é a segunda base antártica da Coreia do Sul e uma das mais modernas do continente inteiro. Olha para ela de fora. Não parece uma base científica, parece uma aeronave furtiva. E não é por estética, é estratégia. O formato baixo e aerodinâmico foi testado em túneis de vento para enfrentar algumas das rajadas mais violentas do planeta. Agora presta atenção nesse detalhe. Os painéis externos têm textura de bola de golfe. Sim, bola de golfe. E sabe por quê? Porque essas pequenas cavidades ajudam o vento a passar mais rápido pela superfície e impedem que a neve grude no prédio. As fundações elevadas fazem a neve passar por baixo da estação em vez de se acumular nas portas e janelas. Aqui, cada decisão salva tempo e pode salvar vidas. A estação é formada por 16 edifícios conectados, ocupando cerca de 4.600 metros quadrados. O layout em formato de Y não é só eficiente, ele é mais seguro. Uma ala para ciência, outra para moradia e outra para operações. Todas separadas contra incêndio, com múltiplas rotas de fuga, porque na Antártica, errar não é uma opção. E quando a gente entra na estação, dá para sentir uma coisa bem clara. Aqui o isolamento térmico é levado muito a sério. As janelas têm 5 camadas de vidro. A estrutura inteira é selada para manter o calor quando a temperatura despenca para menos 30 graus. A energia não é desperdiçada. Um sistema combinado reaproveita calor e eletricidade. E até a posição do prédio foi calculada para bloquear ventos e sugar o máximo de sol no verão. E só levar essa estação até lá já foi uma aventura insana. Os módulos foram pré-fabricados na Coreia do Sul, enviados até a Nova Zelândia e depois transportados por um quebra-gelo por milhares de quilômetros de mar brutal. No verão, até 62 pesquisadores vivem ali. No inverno, esse número cai para cerca de 23. E a vida funciona no limite. O uso de internet é tão controlado que atualizações automáticas de celular são bloqueadas. E comida fresca? Quase luxo. Por isso, a estação tem uma horta interna, um pequeno laboratório vegetal iluminado artificialmente, onde crescem folhas e ervas. Não é só sobre a alimentação. Ter algo verde, algo vivo, faz toda a diferença durante a longa noite polar. E agora, é hora de cruzar o continente. A próxima parada é no leste da Antártica, mais precisamente para Uitsteen Ridge. É aqui que a Bélgica decidiu fazer algo que até então parecia impossível: construir a primeira estação de pesquisa com emissão zero do mundo. Essa é a Estação Princesa Elizabeth. Inaugurada oficialmente em fevereiro de 2009, depois de 2 temporadas inteiras de construção durante os curtos verões antárticos. Mas não se engane, chegar até aqui já foi um desafio brutal. A base fica sobre granito sólido, e só para perfurar o terreno e fixar as fundações, várias brocas simplesmente quebraram. Depois de ancorada, a estação foi praticamente montada como um quebra-cabeça gigante. Ela foi construída na Bélgica, desmontada,
colocada em 100 contêineres, enviada desde Antuérpia e remontada ali no meio do nada. O design é compacto, extremamente bem isolado e pensado para não desperdiçar absolutamente nada. As paredes têm 9 camadas diferentes: alumínio, madeira, isolamento e até papel especial. Tudo para garantir vedação total e eficiência energética máxima. E o formato aerodinâmico permite que a estação enfrente ventos de até 300 km por hora sem ceder. Aqui, toda a energia vem de fontes renováveis. São 9 turbinas eólicas, mais de 280 painéis solares térmicos, 192 baterias de armazenamento e, em breve, até células de hidrogênio. Tudo conectado por uma microrrede inteligente que equilibra consumo e geração em tempo real. A estação abriga até 50 pesquisadores, com laboratórios, dormitórios e áreas comuns compactas e ainda assim confortáveis. E talvez o mais impressionante, a ideia aqui é não deixar rastros. Toda a água é tratada e reutilizada. Todo o lixo é removido do continente. E em 2021, essa estação ainda virou casa do primeiro veículo elétrico polar do mundo. Um verdadeiro laboratório vivo de eficiência. Mas agora, muda tudo. E se você precisasse construir rápido, num dos ambientes mais hostis do planeta? Foi exatamente isso que a Índia fez. E o resultado é uma das estações mais únicas da Antártica. A Estação Bharat. Localizada nas colinas Larsemann, ela é a primeira estação antártica do mundo construída inteiramente com contêineres marítimos. São 134 contêineres pré-fabricados na Alemanha, enviados via Antuérpia e Cidade do Cabo e montados em apenas 127 dias. Olha esse detalhe: ela não toca o gelo. A estação fica elevada sobre pilares, porque uma única nevasca pode enterrar portas em questão de horas. O formato aerodinâmico foi testado em túnel de vento, e colunas em Y, combinadas com um núcleo de concreto, mantém tudo firme mesmo com rajadas acima de 320 km por hora. Por dentro, o primeiro andar é pura ciência: laboratórios, sistemas técnicos, armazenamento. O segundo andar é vida cotidiana: quartos, cozinha, academia, biblioteca, escritórios e até um pequeno centro médico. No topo ficam os sistemas de ar e uma área aberta. A energia vem de unidades combinadas, que produzem eletricidade e reaproveitam o calor. Aqui, nada se perde. E tem mais: essa base também apoia pesquisas espaciais da agência indiana ISRO, transmitindo dados de satélite em tempo real. Tudo isso projetado para ser removido, sem deixar marcas no gelo. Hoje, a Índia é um dos poucos países com múltiplas bases ativas na Antártica. Mas agora a história muda de tom, porque o Brasil precisou recomeçar do zero. Em 2012, um incêndio destruiu quase completamente a base brasileira. Tudo foi perdido. Mas em vez de desistir, o Brasil decidiu voltar mais forte. Após anos de planejamento e um investimento de 100 milhões de dólares, uma nova estação foi inaugurada em 2020. Maior, mais inteligente, muito mais preparada. Com 4.500 metros quadrados, ela é quase o dobro da original. São 2 blocos lineares elevados sob pilares, evitando o acúmulo de neve e facilitando a circulação durante tempestades. O projeto é do Estúdio 41, um escritório brasileiro que reuniu especialistas em vento, geotecnia e conforto térmico. O interior abriga 17 laboratórios, academia, biblioteca e áreas de convivência pensadas para longas permanências. Cada detalhe, da isolação às turbinas eólicas no telhado, foi pensado para equilibrar eficiência e conforto humano. Enquanto isso, a Alemanha resolveu enfrentar o maior inimigo da Antártica de frente: a neve. A estação Neumayer 3 não é enterrada, ela sobe.
Construída sob 16 pernas hidráulicas gigantes, a estrutura inteira se eleva conforme a neve se acumula. São 2.300 toneladas que sobem suavemente, quase sem que quem está dentro perceba. O prédio tem 4 andares, quase 5.000 metros quadrados e até uma garagem subterrânea escavada no gelo. E mesmo se movendo cerca de 160 metros por ano em direção ao mar, ela continua operando normalmente. Quando chegar ao fim da vida útil, pode ser desmontada quase sem deixar vestígios. E por fim, a gente volta no tempo, até uma das bases mais antigas ainda em operação, a estação japonesa Showa. Ativa desde 1957, ela é um símbolo de resistência, continuidade e ciência de longo prazo. Hoje, são cerca de 70 estruturas, formando uma verdadeira vila científica no gelo. Alguns prédios ainda são da década de 1960, prova de como manutenção e planejamento fazem diferença. Enquanto algumas nações apostam em tecnologia de ponta, outras mostram que tradição também constrói legado. De laboratórios movidos a vento a prédios que se levantam contra a neve, essas bases provam que o ser humano consegue construir mesmo onde a natureza nunca quis que ficássemos. Agora, conta pra gente, qual dessas estações você encararia viver por uma temporada? Deixa nos comentários. E se você curte histórias de megaconstruções nos limites do planeta, curte, compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo.